Eu tenho certeza que você já assistiu algum filme americano que tinha aquela fluorescência, que tinha aqueles vulcões, aqueles robôs, e com certeza algum nerdzinho de óculos. Então, no vídeo de hoje eu vou falar como é que foi a experiência na maior feira de ciências do mundo, lá nos Estados Unidos, onde eu pude até conhecer o ganhador de um Nobel. E, no final do vídeo, eu vou falar como essa experiência me ensinou sobre o nosso país e como você pode fazer a diferença. Quer saber como? Então continua aí. Olá, máquina de vencer! Eu sou Daniel Castro e aqui no canal vou estar sempre falando um pouquinho sobre educação, faculdade e também da minha experiência como jovem negro na universidade pública e no mercado de trabalho. Então já queria pedir para que você, como uma boa máquina, já se inscrevesse aqui no canal, deixasse seu joinha nesse vídeo, porque assim o YouTube faz com que ele chegue a cada vez mais pessoas e assim a gente aumenta a nossa chance dele alcançar quem realmente precisa e não tem acesso a esse tipo de informação. Então me dá essa moral, vai! Quando eu estava no auge do meu ensino médio, no distante ano de 2016, eu pude representar o Brasil na ISEF, que é a International Science and Engineering Fair, que é a maior feira de ciências do mundo e rola todo ano nos Estados Unidos. A ISEF, ela reúne mais de 1.500 jovens de 75 países e, além disso, ela distribui mais de 4 milhões de dólares em premiação. No meu ano, ela foi realizada na cidade de Phoenix, no estado do Arizona. Ou seja, eu estava no meio do deserto. Inclusive, é onde fica o Grand Canyon. O Grand Canyon, no caso, fica no Arizona, mas bem longe de Phoenix, eu nem pude ir lá. E aí mora um arrependimento. E aí talvez você esteja se perguntando: Pô, Daniel, como é que você fez pra conseguir esse rolezão? Top! então, para ir para a ISEF, você precisa desenvolver um projeto científico e ser selecionado para uma feira no seu país. Aqui no Brasil, a gente tem duas feiras que selecionam para a ISEF, que é a Febrace e a Mostratec. Em 2016, eu fui finalista da Febrace, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. E aí lá, eu e meu parceiro de projeto, a gente ganhou 5 prêmios. E um deles era o prêmio principal, que era o prêmio que selecionava os projetos para fazer parte da delegação brasileira na ISEF. E ser selecionado para isso foi muito emocionante, porque eu estava no meu último ano, então era a minha última oportunidade de concorrer e de ir para a ISEF. Então, ser selecionado, só de lembrar, assim, eu fico com... Porque foi realmente a realização de um sonho, sabe? Eu inclusive vou estar deixando aqui embaixo o link da Febrace para caso você, maquininha do ensino médio, queira saber mais informações. E aí, uma semana antes da feira, toda a delegação brasileira vem para São Paulo para participar de um workshop de preparação para a ISEF. No meu ano, o workshop rolou no escritório da multinacional que patrocinava a feira. E você talvez conheça pelos seus comerciais que terminam com... Bam, 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 bam. E aí no workshop, inclusive, a gente ganhava nossas roupinhas da delegação. Olha que incrível! Brasil! E aí, ok, o workshop foi top, beleza, papapum, fomos para os Estados Unidos! E aí, gente, ir para os Estados Unidos por si só já era uma experiência, tipo, incrível, sabe? Era a primeira vez que eu tava indo pro exterior. Mas ir para os Estados Unidos representar o seu país na maior feira de ciências no mundo... De graça! Até porque se não fosse eu não teria condições de ir, porque eu não tinha dinheiro para ir pra, sei lá, Búzios! E aí você chega lá e é uma experiência cultural incrível, porque tem gente de, tipo, todo lugar do mundo. Tem gente, mano, dos Estados Unidos, gente do Canadá, gente da França, gente do Japão, gente da Austrália. Mano, pique Olimpíada. E aí, pra vocês terem noção, no jantar de abertura eles colocam, tipo, standzinhos com comidas do mundo inteiro. E eu, obviamente, comi todas, porque não recusamos um rango, quiçá um rango internacional. E aí depois do jantar ainda tem uma cerimônia de troca de pins, que são tipo aqueles brochezinhos que a gente prende na blusa. Então ficava todo mundo no salão trocando pin, conhecendo sobre o país do outro, e brasileiro fazendo bagunça. Até porque a gente ia chegar lá como? Euforia! E aí depois de todo esse rolezão cultural top, vem a parte principal da feira, que é a grande competição, que era a apresentação dos projetos. E a apresentação rolava no centro de convenções de Phoenix, que era tipo um salão imenso. E aí ficava todo mundo organizado que nem nos filmes americanos. Cada um no seu quadradinho, todo mundo tipo social. E aí atrás da gente ficava tipo o banner do projeto, que é onde a gente coloca todas as informações dele. Então, o que motivou a gente a fazer o projeto, como a gente executou ele, o que a gente achou de resultado e o que a gente pôde concluir com todos os resultados que a gente alcançou.
São 2 dias de apresentação. O primeiro dia é o dia da avaliação, então no salão só entram os finalistas e os avaliadores. Então, assim, Pressão. e aí você apresenta para os seus avaliadores, tudo em inglês. No caso, se você não se sentir confortável com isso, você pode solicitar um tradutor e você não perde ponto nem nada do tipo. Mas no nosso caso, a gente estava confortável com isso, então a gente não escolheu utilizar nenhum tradutor. E apresentar para os avaliadores era uma oportunidade incrível, porque eles eram doutores formados nas melhores universidades do mundo, com anos de experiência, e eles estavam ali para conhecer teu projeto, para te conhecer, e aí eles faziam perguntas, e você ficava tipo, igual o meme da Nazaré. Mas aí no final sempre rolava tipo aquele feedback muito positivo, então você saía de lá com tipo novas ideias pro projeto, então rolava uma troca muito bacana. E aí, primeiro dia, ok, sucesso, bacana, fomos para o segundo dia, que é o dia aberto para as visitações. E aí foi nesse dia que eu vivi tipo uma das experiências mais incríveis da minha vida. A ISEF, ela todo ano ela tem tipo convidados de honra, digamos assim, que são pesquisadores mega renomados e que estão ali para dar uma palestra e às vezes, quando dá tempo, eles visitam alguns projetos. E geralmente esses convidados são tipo ganhadores do Prêmio Nobel, apenas. E pra quem não sabe, o Prêmio Nobel é tipo o maior reconhecimento do planeta para os maiores avanços na ciência e na humanidade. Então, se você escutar aí no jornal alguém falar assim, ah, Fulaninho ganhou o Nobel da Química, fulaninho ganhou o Nobel da Medicina, fulaninho ganhou o Nobel da Paz. saiba que fulaninho é o brabo. E aí estava eu bem pleno no meu quadradinho, quando vem a chefe da delegação, ou a minha orientadora, não lembro, e fala assim, Olha só, o Nobel tá aí vendo o projeto da área de vocês. Talvez ele passe aqui e ele vai querer assistir o projeto de vocês. e eu fiquei tipo... E após minutos de tensão, que devem ter sido tipo uns 3 e passaram como se fossem uns 47, o Nobel passa pelo nosso stand e olha pro nosso projeto e fala assim... É sobre o que é o projeto de vocês? Eu quero saber. E eu tipo... O Nobel, no caso, era o Dr. J. Michael Bishop, que ganhou o Nobel da Medicina em 89. E o trabalho dele permitiu que a humanidade descobrisse e entendesse como é que os tumores malignos eram formados nos genes das pessoas. E aí, gente, por mais que a gente sentisse frio na barriga, assim, porque é normal, né? O cara ganhou o Nobel. A apresentação foi super tranquila. Ele deu um feedback tão positivo pra gente, assim, e falou várias paradas bacanas quanto ao projeto, falou que a gente deveria publicar um artigo. E aí ele parabenizou a gente e falou um negócio que vai ficar marcado na minha cabeça, assim, pra sempre. Ele disse, pô, muito bacana ver que o Brasil tá produzindo ciência nessa qualidade já no ensino médio. E aquilo me fez perceber que naquele momento não era só tipo o Daniel e o Fabrício ali com um projeto que desenvolviam na escola quando acabava a aula. Ali, de certa forma, a gente estava representando todo o potencial de produção científica de um país inteiro. E a gente estava mudando a perspectiva de alguém quanto ao Brasil. E era uma pessoa que tinha ganho o Nobel. Então é aquele momento que, quando a gente para pensar, a gente percebe que é uma questão muito, muito maior do que a gente. Então, e esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Me vindo da favela, muito menos, assim. Então, realmente foi um momento que me marcou demais e que eu com certeza vou levar para a vida inteira. E depois disso, eu comecei a reparar um pouco melhor nos projetos dos outros países, para ver se tinha alguma diferença. E a infraestrutura que eles possuíam era melhor. Eles já no ensino médio tinham parcerias com universidades de ponta. E com isso eu não quero dizer que o Brasil fez feio, muito pelo contrário. A gente foi, sei lá, a quinta, eu acho, delegação que mais ganhou prêmio de 75, foi incrível. Só que essa diferença existia. E por que essa diferença existia na infraestrutura? Simples. Investimento à ciência. Mas, Daniel, por que é tão importante investir na ciência? Por que, minha cara máquina? É a ciência que permite que a sociedade evolua. É graças a ela que a gente tem tecnologias e que hoje a gente tem coisas como, por exemplo, alimentos e medicamentos. Então, se a sociedade evoluiu e a gente está aqui hoje, é graças à ciência. E com toda essa situação de pandemia de Covid-19, que é uma doença que a gente não sabe a cura e tem gente morrendo aí, fica claro a necessidade de investir na ciência, porque é só ela que vai ser capaz de achar a cura. Não vão ser fake news, não vão ser correntes que espalham aí por aplicativo de mensagem, não vão ser boatos que espalham por aí de orelhada, nada disso. Ciência. E aí vamos pensar o seguinte... Se a gente fosse um país que investisse pesado na ciência, e a gente tivesse por aí vários centros de pesquisa, e a gente valorizasse nossos pesquisadores,
o quão maiores seriam as chances nossas dessa cura para essa doença sair aqui do Brasil. Mas não, a gente investe pouco. Então sabe o que a gente vai ter que fazer, muito provavelmente? Importar. Importar de algum país que achou a cura primeiro porque é mais desenvolvido e investiu mais. E qual o problema nisso? Por que seria tão importante a gente achar a cura para essa doença? Porque como a gente vai ter que importar, a gente vai ter que comprar de fora, a gente vai ter que pagar mais caro. E caso a gente pague mais caro, quando chegar aqui, o preço que vai chegar vai ser muito maior do que ele teria se ele fosse descoberto por nós. E aí, quem vai ter acesso a isso primeiro é quem? Quem pode bancar. E quem sai prejudicado nisso? Os mais pobres. Então, essa é aquela hora que você pega aqui, ó, e já liga, ó. Alerta da desigualdade. E não é só a falta de investimento que é o problema. A falta de incentivo é muito prejudicial também. Não sei se vocês lembram, mas antes de todo esse caos, a gente estava vendo numa onda de descrença na ciência absurda. A galera espalhando fake news a rodo por aí, espalhando várias mentiras. Gente que não queria tomar vacina. A galera tava metendo um louco absurdo, falando umas paradas que se tu para e escuta, tu pensa, mano, o que essa pessoa come? Ah, bisnagueca e hipoglós, não é possível. E aí depois de toda essa história, você talvez se pergunte. Pô, Daniel, mas o que eu posso fazer pra mudar isso? Então, duas coisas vêm na minha cabeça agora. A primeira delas é você combater qualquer tipo de fake news que você encontrar pela frente. Principalmente se ela for relacionada à ciência ou à saúde. Não deixa passar batido não, porque senão ela vai encontrar outra pessoa e vai aumentar. Então encerra esse ciclo em você. Viu alguém espalhando fake news, já fala logo. Olha só, isso é notícia falsa! Isso é mentira! E a pessoa vai falar, mas já vem você aí, ó, pá, fatos, pá, argumentos e acabou. Encerra esse ciclo aí, ó, sem dar palco pra maluco. E a segunda é a seguinte, meu amor, você vota. Você vota e o dia da votação não é um domingo qualquer onde você tem que sair da sua casa para fazer algo que você é obrigado a fazer. O dia da votação é um dia onde você tem a oportunidade de conquistar o Brasil que você quer e mudar o nosso país. É importante se perguntar sempre, quais são suas propostas para a saúde? Quais são suas propostas para a ciência e tecnologia? Quais são suas propostas para a educação? Nenhuma. Preocupante. Já foi eleito? Quer mais 4 anos para quê? O que você fez nesses últimos 4 anos para a saúde? O que você fez pela educação? O que você fez pela ciência? Nada? Quer mais 4 anos para quê? Nada disso. Pega esses 4 anos, vai fazer um curso de línguas, vai fazer uma lamba aeróbica, vai fazer uma massa de nhoque, vai fazer qualquer coisa, quer férias, não é assim que funciona. E se você vai começar a perguntar essas coisas antes de sair apertando confirma por aí, comente aqui embaixo, vou perguntar, Dani. Então, gente, o que eu aprendi com essa experiência inteira é que a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer como país. Só que a gente nunca pode achar que é um caminho longo demais ou que não vale a pena percorrê-lo. Porque quando a gente percorrer e chegar onde a gente quer chegar, a gente vai estar melhorando o nosso país e, consequentemente, a gente vai estar melhorando a vida das pessoas. Então, com certeza, vale a pena. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa experiência foi tão incrível pra mim que falar sobre ela deixa, tipo, meu coração quentinho. Então, eu queria pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, deixar seu joinha nesse vídeo e comentem aqui o que vocês gostaram e caso ainda tenha alguma curiosidade sobre como foi passar por tudo isso, tá bom? Por hoje é só. Paz!